Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Nas nossas aulas passadas, a gente tem aí trabalhado com Revisa Goiás e hoje não será diferente. Continuamos trabalhando com Revisa Goiás de março, estamos falando na semana 4 aí, e ainda falando sobre operações com frações. Na nossa aula passada, a gente conversou ali um pouquinho sobre multiplicação e divisão de frações. Vamos lembrar rapidinho sobre o que a gente estava falando? Bem, na nossa aula passada, a gente brincou ali com multiplicações de frações, brincamos um pouquinho também com divisão de frações, que basicamente trabalham as mesmas ideias, né? Quando falamos da multiplicação de fração, estamos falando do processo de multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, sempre que estamos trabalhando com uma multiplicação envolvendo frações, a gente faz a multiplicação direta, numerador por numerador, denominador por denominador. Quando estamos falando da divisão, a gente vai mudar um pouquinho nossa abordagem. Por quê? Porque para obter o resultado da divisão de frações, a gente vai sempre conservar a primeira fração e multiplicar ela pelo inverso da segunda. Então, pensando aí que temos duas frações, a gente vai manter a primeira do mesmo jeito, igualzinho como ela está ali, e multiplicar ela pelo inverso da segunda fração. Quando eu digo inverso, eu estou falando da inversão do numerador pelo denominador. Então, o que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Beleza? E esse foi o trabalho da nossa aula passada. Hoje, a gente vai avançar um pouquinho, continuar falando de operações com frações. E as operações que a gente vai trabalhar hoje é a potenciação. Eu, na aula passada, deixei uma atividade para vocês, não foi? Deixei duas atividades, página 31, números 4 e 5, não é isso? Então, bora lá, bora para a correção das nossas atividades. Então, corrigindo nossas atividades, como eu falei, página 30, números 4 e 5, eu acho que eu errei aqui no nosso slide. Não, tá certo. Eu passei a 4 e 5 na aula passada, a gente fez a 4 e 5, e eu passei para vocês fazerem a 6 e a 7. Eu olhei para a anotação aqui, eu olhei errado. Mas sim, tá certo, gente. Eu tinha feito na aula passada a atividade 4 e 5 e passei para vocês fazerem a 6 e a 7, que é de potenciação. Então, vamos primeiro lembrar alguns conceitos conforme a gente vai fazendo algumas atividades aqui, corrigindo. Então, a gente começa com a questão de número 6, né? A questão de número 6, a gente tem aí para encontrar o valor das potências em cada caso. A gente está falando de potência, então a gente tem que lembrar que a potência é uma operação matemática que deriva ali da multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes, não é isso? A gente vai fazer essa representação seguindo a ideia de uma base, que representa o número que está multiplicando, e o expoente, que vai representar quantas vezes esse número se multiplica por ele mesmo. No exemplo na atividade que a gente tem aqui, eu tenho menos 5 elevado a zero. E aqui entra um conceito para a gente. Conceito esse que a gente está trabalhando a ideia dos números elevado a zero. Então, vamos lá. Todo número elevado a zero é 1, independente de qual número é esse. Sempre que a gente está falando aí de potenciação, se temos um número cujo expoente é zero, o seu resultado é sempre 1. Então, aqui a gente está falando do menos 5 elevado a zero. Lembrando o conceito aí de potenciação, a gente está trabalhando com a ideia de pegar um número e multiplicar ele por ele mesmo a quantidade de vezes expressa no expoente, não é isso? Aqui, a gente tem o menos 5. O menos 5, então, ele iria multiplicar por menos 5 a quantidade de vezes que o expoente determina. Só que o nosso expoente é zero. Então, por isso, por definição, a gente tem aí que não é possível a gente multiplicar um número por ele mesmo 0 vezes. Não faz sentido falar isso. Portanto, toda vez que temos um número que é elevado a zero, o seu resultado é 1. Então, o menos 5 elevado a zero vai ser igual a 1. E isso a gente trabalhou. Lembra que a gente conversou bastante sobre potenciação lá no nosso nivelamento?
Então, olha só, lembra que eu falei que a gente ia usar as coisas do nivelamento ao longo do ano, né? Então, é isso. A gente está voltando a esses conceitos. Vamos agora para a letra B. Aqui na letra B, a gente já começa a trabalhar com outra ideia dos conceitos envolvendo potenciação, não é mesmo? Por quê? Porque aqui eu tenho um expoente negativo. E aqui a gente precisa lembrar de um outro conceito, que é qual? Que quando temos um expoente negativo, a gente precisa inverter a nossa base. E o inverter a nossa base é o que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Vamos prestar atenção então no número que a gente tem aqui. Nós temos o 2 elevado a menos 4. O nosso expoente, ele é negativo. Isso exige que a gente inverta a nossa base. A nossa base aqui é o 2 sobre 1. O 1 não está representado, mas ele está aqui quietinho, escondidinho. Então, eu preciso transformar, invertendo essa base, né? Preciso inverter a nossa base. Então, fazer essa inversão vai ser o quê? 1 sobre 2 elevado a 4. Porque agora, o nosso negativo do expoente some. Aqui, então, a gente fez a inversão. O que era numerador 2 vira denominador, vira denominador. E o que era denominador, que é 1, vira numerador. E agora, a gente pode aplicar as outras propriedades aí da nossa potenciação, né? Qual outra propriedade que a gente tem? Que quando a fração uma fração é nossa base, o nosso expoente, ele pode ser colocado no numerador e no denominador. Então, agora eu tenho 1 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Esse 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes. Então, eu sei que o resultado é 1. Esse 2 elevado a 4 vai ser o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o resultado que a gente tem aqui é 1 sobre 16. Está aí o resultado da potência expressa na letra B. Beleza? Vamos agora para a letra C. Na letra C, a gente tem a mesma coisa. 3 elevado a menos 3. O nosso expoente é negativo. A gente precisa fazer o trabalho de inverter nossa base. Então, bora lá. 3 elevado a menos 3. O que era denominador vira numerador e o que era numerador vira denominador. Então, eu tenho 1 sobre 3 elevado a 3. O 1 vai ser elevado ao 3 e o 3 também vai ser elevado a 3. Eu estou distribuindo o expoente para todos os termos da nossa base, né? Então, 1 elevado a 3 é 1. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, temos o 1 sobre 27. Perfeito? Estão acompanhando? Tudo tranquilo? Não há muita dificuldade aqui. A gente só tem que lembrar dos conceitos e ideias envolvendo ali potenciação. E a gente está trabalhando com fração. Então, ter essas mecânicas aqui de mudar, inverter a nossa base é essencial para a gente. Seguindo, então, olha só, eu tenho o 1 sobre 10 elevado a menos 6. Bem, nossa base, nesse caso, ela é uma fração, né? Mas, ainda assim, a gente precisa fazer o trabalho de inversão. O que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Então, a gente vai ter o 10 sobre 1 elevado a 6, que é igual ao quê? Que é igual ao 10 elevado a 6, né? E o 10 elevado a 6 é o 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10, a gente tem aí o 1 e 6 zeros. 1 milhão, então, é o nosso resultado aí dessa potenciação. Vamos para a letra E? Na letra E, agora vem um outro conceito importante para a gente trabalhar, que é quando a nossa base ela é negativa. Nossa base ser negativa requer que a gente avalie se o nosso resultado vai ser positivo ou negativo. E esse resultado vai ser positivo ou negativo a depender do expoente. Então, olha só. Toda vez que a nossa base ela é negativa,
a gente olha para o expoente. Se o expoente for par, o resultado dessa potência vai ser positivo. Agora, se nossa base é negativa e o nosso expoente é ímpar, o resultado dessa potência vai ser negativo, tá bom? Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, beleza? Então, o que temos aqui é o menos 3 sobre 2 elevado a 3. Então, temos uma base negativa, menos 3 sobre 2 elevado a 3, e a gente olha para o nosso expoente. O nosso expoente é ímpar. Então, o resultado dessa operação que a gente vai realizar aqui, o resultado dessa potência, vai ser, então, negativo também. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o menos 3 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Vamos ter, então, 3 elevado a 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Isso é negativo para a gente. Por quê? Porque o nosso resultado vai ser negativo, pois nossa base era negativa, e o nosso expoente é ímpar. Então, a gente vai ter aí o menos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 27 sobre 8 aí é o nosso resultado. Menos 1 elevado a 32, olha só que legal. A gente tem aqui nossa base negativa e o nosso expoente é par, não é? 32 não é par? Então, eu sei que esse menos 1 elevado a 32, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 1. Por quê? Porque a nossa base é negativa, mas o nosso expoente é par. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1 para a gente, né? O resultado é 1. Mas vai ser 1 positivo, por quê? Porque apesar da nossa base ser negativa, o nosso expoente é par. Show de bola? Vamos seguir então para número 7. E aqui no número 7 é legal que a gente vai ter algumas atividades que envolvem as operações com frações e a potenciação. Olha só, eu tenho aqui o 1 sobre 5 elevado a 2, mais 1 sobre 5 elevado a 5. Então, a gente resolve cada uma das potências e aí sim a gente realiza a adição. Então, eu tenho 1 sobre 5 elevado a 2. Deixa eu escrever mais para cá. 1 sobre 5 elevado a 2, mais 1 sobre 5 elevado a 5. Bem, 1 sobre 5 elevado a 2 vai ser 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Então, vai ser 1 sobre 25. Eu distribuí o quadrado, não é? O 1 sobre 5 elevado a 5 vai ser o 1 sobre 5, 1 elevado a 5, e o 5 elevado a 5. Esse 5 elevado a 5 vai ser o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai ser igual aí pra gente a 3.125. Bem, agora a gente precisa encontrar, então, um múltiplo comum entre esses dois números. E aqui a gente vai ter aí a ideia do menor múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo comum entre eles, pelo valor que a gente tem aqui, vai ser aí o 3.125, tá bom? O 3.125 vai ser o menor múltiplo que a gente tem, porque o 25, os 3.125 é múltiplo de 25. Então, a gente tem aí que o menor múltiplo entre eles é o próprio 3.125. 3.125, então, eu vou dividir por 25, que vai dar 125. 125 vezes 1, 125. Mais 3.125 dividido por 3.125 vai ser 1. 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem aí que o nosso resultado vai ser 126 sobre 3.125. Questão letra B. Na letra B, a gente tem a mesma proposta, só que agora eu tenho 1 sobre 5 elevado a menos 1, menos 1 sobre 5 elevado a 2. Olha só. Seguindo, então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade da potenciação. Eu tenho um expoente negativo, então eu vou inverter a minha base, que vai ficar como sendo, então, o 1 sobre 5... Opa, estou na borracha. Cadê? Me perdi.
aqui. Eu tenho 1 sobre 5 elevado a menos 1, menos 1 sobre 5 elevado a 2, não é isso? Pois bem, o menos 1 que está no expoente exige que eu faça a minha fração ser o 5 sobre 1 elevado a 1, menos o 1 sobre 5 elevado a 2. Vai ser o 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Então, a gente tem que vai ser o 5 menos o 1 sobre 25. E aqui, a gente vai fazer o mínimo como múltiplo comum entre 1 e 25. E vai chegar no próprio 25. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 5, 125. A operação nossa é o menos. 25 dividido por 1, 25. 1 vezes 1, 1. Então, 125 menos 1, 124, dividido por 25. Está aqui mais um resultado para a gente, da letra B. O que a gente tem que estar sempre atento, pessoal? A gente precisa realizar de forma correta a potenciação aqui, tá? Eu preciso resolver a potenciação para depois sim conseguir resolver a adição ou subtração ou a operação que é colocada ali para a gente. Potenciação tem essa prioridade na nossa resolução, tá? Então, primeiro precisamos definir quais que são essas frações, quais são esses valores, resolvendo as potências, e aí sim realizar a operação que está exigindo aqui da gente, beleza? Vamos para a letra C? Olha só, letra C, a gente tem aí um produto, né? Um produto cujo nosso expoente, ou nossa base, é 1 sobre 5. Então, 1 sobre 5, então, temos o quê? Temos que nossa primeira fração é 1 sobre 5 elevado a 3 vezes 1 sobre 5, não é isso? Então, 1 sobre 5 elevado a 3 vezes 1 sobre 5 é como se a gente tivesse 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Eu tenho, então, o 1 sobre 5 elevado a 4, que é igual 1 elevado a 4 é 1. 5 elevado a 4 vai ser 125 vezes 5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 é 12. Fica 2, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 1 sobre 625. Aqui, pessoal, eu apliquei a própria propriedade da potenciação, não é mesmo? Eu falei no início da aula que a potenciação é um produto de um número por ele mesmo. Nossa base aqui era 1 sobre 5, aqui também era 1 sobre 5. Aí eu apliquei a propriedade, né? De multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 1, 4. E eu até abri aqui para a gente perceber isso acontecendo. 1 sobre 5, vezes 1 sobre 5, vezes 1 sobre 5, vezes 1 sobre 5, 4 vezes, né? Então, com isso, a gente tem aí que o nosso resultado é 1 sobre 5 elevado a 4, que é 1 sobre 625. Vamos finalizar com a letra D? A letra D a gente tem uma divisão, né? Uma divisão que diz o que pra gente? A divisão vai ser 1 sobre 5 elevado a 3 dividido por... Olha só, quem que vai ser essa divisão? 1 sobre 5 elevado a menos 2, não é? Só que aqui a gente precisa fazer uma operação, não é? O nosso expoente, ele está negativo. Então, eu vou ficar com 1 sobre 5 elevado a 3, que multiplica, que divide, na verdade, né? Que divide quem? 5 elevado a 2. Só que aí, olha só, eu tenho divisão de potência, de fração, né? Que é o quê? É eu conservar a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da minha segunda. Bem, eu tenho aqui, então, um produto de potências de mesma base. Eu vou conservar a minha base e somar os meus expoentes. 3 mais 2, 5. E com isso, eu vou ter aí que o resultado da minha potência vai ser 1 sobre 5
elevado a 5, que é 1 sobre 1 elevado a 5 e 5 elevado a 5. 1 elevado a 5, 5 elevado a 5. 1 sobre 3.125. Percebam, pessoal, como as informações, as propriedades, os mecanismos, as nossas ferramentas se entrelaçam aqui. Por quê? Porque aqui a gente aplicou os nossos conhecimentos de potenciação, que são bem sólidos, que a gente trabalhou bastante, e os conhecimentos de fração, que a gente tem trabalhado bastante nessas últimas aulas. A gente percebeu que os elementos aconteciam aqui e fomos aplicando as devidas propriedades e realizando as devidas ações para chegarmos na resposta. O que a gente poderia ter feito também? Poderíamos ter resolvido cada fração, cada potenciação individualmente, depois tirado o mínimo, mas vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo para a gente, beleza? Tranquilo? Conseguiram gabaritar, viram e entenderam o processo? Então agora a gente vai continuar fazendo, porque a gente só aprende matemática fazendo, né? Então bora para o nosso momento de atividade. E nosso momento de atividade vem aí para a gente finalizar o nosso Revisa Goiás de março e finalmente começar abril. A gente vai encerrar então agora nossa aula com vocês começando a fazer o processo aí de visitar o Revisa Goiás de abril. Eu quero que vocês façam essa leitura inicial, tá? Por quê? Porque agora a gente vai entrar em operações com números decimais. E eu sei que o professor Francisco, lá no Estudo Orientado, trabalhou um pouco disso com vocês, não trabalhou? E eu sei que todo mundo já está acostumado aí a fazer esse trabalho. Então eu conto com vocês para fazer essa leitura aí inicial das ideias que trabalham aí na operação com números decimais. Porque na nossa próxima aula eu vou explicar as coisas envolvendo operações com números decimais, fazendo as atividades com vocês. Então a cada atividade a gente vai estar trabalhando cada um das operações, vendo quais elementos que são importantes, juntos, ok? Então, para agora, leitura da página 31 aí do Revisa Goiás de abril, semana 1, tá certo? Tranquilo? Estamos combinados? E acho que é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, pergunta, questionamento ou inquietação, vocês podem me procurar, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. Estou disponível lá no nosso Classroom, estou disponível também lá no meu Instagram, né? Então, professor presencial pode mandar mensagem para mim. Meu professor ou estudante que quer mandar mensagem lá no Instagram, eu respondo também. Pode me procurar, que eu estou sempre disponível para vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.